Eu lembro da gente conversando em janeiro e dizendo que esse ano não seria fácil. Porque eu não imaginei que seria tão difícil. Eu não fazia ideia que seria tão difícil. Mas ela é girassol e deixou sementes. Ô companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Potência. Esperança. Nada vai nos calar! Gigante? Coragem. Força. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Maravilhosa. As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas, né? Era a noite de 14 de março de 2018, quando eu recebi a infeliz notícia, através de celular. Vereadora Marielle Franco morta a tiros. Eu lia e relia, mas não queria acreditar. Abri a geladeira e a cerveja, parei, sentei e ali eu permaneci, tentando pensar, alguém vai desmentir? E aí eu me obriguei a ir dormir para tentar absorver, esquecer, procurar outra faceta. Mas sonhei com Djamila Ribeiro, outra mina preta. Acordei confusa, afinal, quem morreu? Foi Djamila, Marielle ou fui eu? Quem era Marielle Franco? Marielle Franco era uma vereadora do Rio de Janeiro. Marielle Francisco da Silva foi o amor da minha vida. Marielle era mãe, mulher negra, moradora de favela, que fez tudo que essa sociedade pede que uma moradora de favela faça. Entre para uma universidade, se forme, curse um mestrado, né? Trabalhou 10 anos na Comissão de Direitos Humanos. Né? Ela foi uma das fundadoras do Núcleo Pessoal Maré. Né? Estudou no SEASME. Né? Cara, ela é um mito. Marielle foi mãe aos 19 anos de idade, cursou a faculdade com muita dificuldade porque tinha que trabalhar, cuidar da filha. Fez Ciências Sociais numa das melhores universidades do Brasil, que é a PUC-Rio, sendo bolsista. Depois faz a administração pública na UF. Para mim, a Marielle era uma mulher incrível, uma mulher que transbordava humanidade e, ao mesmo tempo, força, uma coragem. Porque ela passou de ser daquele lugar que é tido como território inimigo, entendeu? Passou por diversas coisas e tá, tipo, naquele lugar, botando a cara, sem medo, lutando pelos dela com uma coragem, tipo, indescritível, sabe? Eu conhecia a história de Marielle antes de conhecer a pessoa. Então, assim, ela já era muito grande para as pessoas dentro da Maré, né? Eu fiquei um período longe da Maré, um período de 6 anos. Quando eu volto para a Maré em 2012, a Marielle já é falada, né, com todo o trabalho que ela tem na Comissão de Direitos Humanos. E geralmente voltado, esse trabalho da Comissão de Direitos Humanos é muito voltado para a nossa base, né? Para a nossa base, eu falo que é do povo negro, da mulher, né, das favelas, porque é o povo mais oprimido. Mas isso não impediu ela também de trabalhar com o outro lado, o lado dos policiais mortos, assassinados. Ela era muito amiga, muito parceira, muito protetora de tudo. Ela, de verdade, assim, cuidava de todo mundo, mesmo dos pais, mesmo os pais sendo mais velhos. Ela estava sempre
ali para fazer alguma coisa que pudesse ter certeza que estava protegendo a gente. Era impressionante isso. Ainda bem que ela era mais velha mesmo, porque ela tratava com o irmão mais novo o tempo inteiro, mesmo depois de velha. Era muito guerreira, muito trabalhadora, muito estudiosa, muito verdadeira. Assim, ela era muito, muito honesta em tudo que ela fazia. Extremamente batalhadora e adorava um desafio, impressionante. E era engraçado que ela, quando mais nova, quando nós éramos, que morávamos na Maré e tal, ela estava sempre querendo proteger. Por exemplo, tinha tiroteio, ela botava o corpo dela na minha frente como se ela fosse impedir aquela bala de chegar até a mim. Eu tinha medo, sabe? É o que a gente fala, que arrancaram ela, executaram ela sem nenhuma ameaça, porque sabia que ela não tinha medo. Ali olhar pra ameaça e dar gargalhada, falar, ah, tá, legal. Entendeu? Então acho que é isso. Que coragem é o que define ela. Já era quinta-feira de manhã. A notícia se confirmou. Que tiro foi esse? Não foi um arraso, mas sim me arrasou. Me arrasaria mesmo se fosse apenas um, mas foram 9. Tamanho o ódio que uma mulher vereadora preta promove. 9 tiros no carro, em Marielle, no meu espelho. Não consigo me ver por inteira, só vejo pedaços, só sinto receio. Fui pro velório na Cinelândia, abraços apertados, dor, desesperança. Chovemos sem parar naquela quinta de sol. E depois de um dia intenso, estou aqui a me perguntar: existe algo que possa nos blindar? A sensação é de que não. Nada nos blinda e nem nos protege. Nem mesmo graduação, dissertação ou tese. Aí sexta-feira, que era um dia mais tranquilo no gabinete, né? Ela tinha aula de inglês de manhã e depois vinha para cá se não tivesse agenda. Geralmente ela deixava um intervalozinho para vir pro gabinete, não pegava uma agenda, porque ela tinha aula às 7 horas da manhã na sexta-feira. Aí ela chegava, ela perguntava pelas crianças, ela tinha uma preocupação muito grande com a gente, pela faculdade, tinha a cobrança se você tá indo, se tá fazendo, como é que tá, né? E eu lembro, tinha um espelhão no gabinete dela, ficava a porta aberta e ela se maquiando. Não, tem que estar bonita, porque sexta-feira, usava muito branco às sexta-feiras, só usava branco. Era uma pessoa muito feliz. E se tivesse com alguma coisa incomodando, você via no rosto. Era muito franca, muito verdadeira. Além de ser essa pessoa parlamentar importante, que chegava na tribuna e deixava todo mundo calado, era alguém próximo, entendeu? Alguém de fato que você se via, que tinha afeto, que te abraçava. Eu estava no evento com ela, dos Jovens Negras Movendo a Estrutura, e além dela me perguntar se já tinha entregado o relatório que ela tinha pedido para eu escrever, ela veio perguntar porque era aniversário do meu filho, tipo, eu quero comer docinho, eu quero comer bolo, o que eu dou pra ele de presente, entendeu? Era alguém que fazia esse contraponto, que a gente não tá acostumado, entendeu? Então, Marielle era alguém que também tava bronca, descaradamente, tipo, constrangia. Ela era extremamente abusada, eu posso dizer, mas extremamente dócil ao mesmo tempo. Então, assim, ninguém tirava farinha com a cara da Marielle e ela não ia pra cima pra tirar satisfação. Tipo, isso nunca aconteceu e nunca ia acontecer na vida. Mas, assim, ela não entrava na briga por qualquer coisa, não. Ela esperava o momento certo, se tirasse ela do sério, ela entrava. Ela era muito parceira de todo mundo, quem era amigo mesmo. Ela não puxava tapete de ninguém pra conseguir as coisas dela, sabe? Mas eu acho que o que resumia muito a Marielle era a alegria dela. Assim, ela era muito alegre, muito sorridente o tempo inteiro. A Marielle foi uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. Ela era muito divertida, muito distraída também, muito desastrada, muito bagunceira. Mas era aquela pessoa que você liga de madrugada quando se meteu numa confusão, quando você tem um grande problema e quer desabafar. A Marielle era essa amiga que todo mundo sabia que podia contar, porque ela era a que apagava incêndio, assim, ajudava nos momentos de desespero e tudo para ela tinha que ser uma festa. Marielle é uma das pessoas que eu
conheci que mais gostavam de vida, mais gostavam de celebrar a vida. Chegava o mês do aniversário dela, que é julho, ela comemorava o mês inteiro. Quando chegava na semana, isso ficava ainda mais intenso, tinha que ser festa quase que todos os dias. E também, depois do aniversário, até finalizar o mês, ela achava que ainda tinha que ter festa para ela todo dia. Eu sou porque nós somos. Eu sou defensora dos direitos humanos porque nós somos vida. Tá tendo que rir, conversar e uma câmera aqui. Como é que estão as crianças? Tudo bem? A gente é bruta fazendo carinho, Rafa. Carinha. É muito mãezona, assim, sabe? Muito mãe da Luiara. A Luiara passou pra UERJ e ela perguntava: Flávia, quando é que essa UERJ volta? Quando é que vai acontecer da UERJ tá normal, tá normalizada, né? Muito flamenguista. Muito flamenguista, assim. Apaixonada pelo Flamengo. Gostava de dançar, cantar, sabe? Muito alegre, muito alegre. Oportunidade de estar num samba com ela. Nós temos algumas amigas em comum. E aí, oportunidade de estar no samba, vendo essa amiga em comum, cantando um alto astral, uma energia. Ela não era só grande na altura, mas aquela energia, assim, gigante, assim, gigante. Marielle gigante, assim. Uma energia muito boa, muito positiva, muito positiva. E gostava de falar com a gente: vambora, sabe? Tinha esse, vamos fazer, sabe? Nós estamos aqui, olha onde a gente chegou. Sabe? A gente tem que fazer, a gente está aqui. Chegava, fazia questão de falar para, vai lá, Verônica na tribuna também. Ela, tipo, era uma mulher que, das minhas, que bota a mulher para cima, ela não tinha aquela coisa assim, não, minha concorrente, não existia isso. Era uma mulher que gostava de cuidar de outra, assim, no sentido, vamos, estamos juntas. Marielle, sejamos francos. Quantos de nós já te executamos? Como explicar a ausência de mulheres como você no legislativo, no executivo, no judiciário? É execução que se fala? Invisibilidade que se fala? Racismo, machismo ou lesbofobia que se fala? Talvez sejam todos esses fenômenos juntos, porque a nossa existência ela é holística. Marielle, você sequer foi ameaçada. Mas um corpo preto nunca precisa de ameaça para ser morto. A gente está sempre na linha de frente. Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias os seus reflexos. Quando levamos nossos filhos para a escola e não tem aula. Quando temos que trabalhar e não tem vaga nas creches. Sentimos quando somos desrespeitadas nos transportes. Desvalorizadas no trabalho. Assediadas nas ruas. Violentadas em casa. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política, ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida. Agora é para fazer valer. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Eu sou porque nós somos. Marielle era a exceção. Ela brincava muito com isso também, né? Fazia post, por exemplo, dizendo: olha como que aqui na Câmara só eu sou a mulher negra. Quem é a única mulher negra da foto? Quem é a única mulher negra que está ocupando esse lugar? Enfim, no Legislativo. As pessoas agora precisam copiar o jeito Marielle de se fazer política, né?
a Marielle inovou a forma de fazer política. A Marielle fazia política com as pessoas que estavam junto dela, com ela, sabe? Ela não acordava um dia falando, eu acho que a gente tem que fazer um plano de lei dessa maneira. Não, de jeito nenhum. Sempre foi feito com a base, a partir da necessidade daquelas pessoas e construindo com aquelas pessoas. A Marielle, quando cria, junto com as meninas lésbicas, o Dia da Visibilidade Lésbica, ela não criou sozinha, mesmo sendo uma mulher da classe LGBT, ela procurou uma base para escrever aquilo. Então, as pessoas têm que entender a forma de fazer política que não é pensada, que você não é um iluminado que pensa por todo mundo, que você constrói com um grupo específico daquela necessidade. A importância da Marielle na política, além dela ser essa mulher negra, que temos outras mulheres negras no poder, ela levava a bandeira das mulheres negras de fato, enfrentando, lutando e colocando mulheres negras lá dentro, tanto como assessora, tanto como para visitar o gabinete, o que seja. Então eu acho que a política ganhou com Marielle o que não ganhou com nenhum outro parlamentar, nenhum, porque ela sofria na pele o que ela tentava desconstruir. Então não basta você falar, ela tinha um discurso orgânico de vivência. A Marielle carregava no próprio corpo todas as pautas que ela defendia, né? Mulher preta, lésbica, favelada. Então, ela projetava todas as bandeiras dos direitos humanos nela mesma, não só no corpo, mas também na história. Ela fazia muitos encontros dentro daquela casa. Um dos mais marcantes foi dia 1º de agosto do ano passado, que foi a homenagem a Conceição Evaristo. E aí, assim, foi uma loucura, porque éramos muitas mulheres negras, eram muitas pessoas negras ocupando aquela casa grande, assim, sabe? Eu sempre escutei que a coisa tá preta como uma forma pejorativa, mas a gente fazia a coisa ficar preta muito positiva. O gabinete era super colorido, sempre tinha, a gente falando que era política com comida e afeto, sempre tinha comida. Você chegava lá, tipo, morrendo de fome, tinha biscoito, torrada, tinha uma quentinha. Ela trouxe o povo para dentro daquela casa, né? E aí, agora o povo entende que cada projeto de lei que tem que ser aprovado, se ele quiser que seja aprovado, ele tem que estar ali na tribuna gritando, né? Ele tem que estar ali pautando. Se ele não quiser que seja aprovado, ele tem que estar ali. Ele que constrói a lei, ele que diz o que é melhor para ele ou não. É o povo que faz as suas leis. E eu acho que a partir da Marielle, o povo começou a entender melhor isso. E trouxe uma outra coisa, trouxe ânsias de outras mulheres a quererem ocupar esse espaço de poder. Para você ter uma ideia, ela sai de uma única vereadora agora para terem, 4 deputadas eleitas, mulheres negras. Então, eu acho que, infelizmente, falando que é óbvio que eu preferia 1000 vezes que ela estivesse aqui, a morte dela, cruel, esse assassinato, essa barbárie louca, serviu para que a Mari desse um restart na política. As mulheres negras, por exemplo, que se colocaram nesse processo eleitoral e que foram eleitas, elas podiam ter dado um passo atrás para ter retirado o corpo da política, e não foi o que aconteceu. A gente teve mais mulheres pretas se colocando à disposição da disputa desse espaço da política institucional. Então, eu acho que ela se transforma nessa potência porque o mundo passou a ver o que eu já tinha visto, o que as pessoas que estavam próximas já tinham visto, que a Marielle era gigante. E aí todas as pautas que ela defendia hoje sendo explícitas pelo mundo, eu acho muito positivo, porque agora a gente tem meninas negras na favela que sabem que pode cursar uma universidade, que pode chegar a um mestrado, que pode se tornar parlamentar, e que esses espaços de poder e todo e qualquer espaço pode e deve ser disputado por todas as mulheres pretas, pelas mulheres pretas, pobres, faveladas. Então eu acho que essa diferença, essa é a grande contribuição para a Marielle na política. Marielle, você sabia, nossos heróis e heroínas não morrem de overdose. Morrem executados, enforcados, ensanguentados,
desfigurados. Você virou símbolo porque sabia disso, porque lutou contra isso. Símbolo de um luto coletivo, de uma luta coletiva. Você ocupou, denunciou, transformou, nos representou. Você tentou mover estruturas e foi essa estrutura que se incomodou. Quem mexeu com a Marielle atiçou o formigueiro. Quem mexeu com a Marielle atiçou o formigueiro. A maioria das assessoras dela eram mulheres negras, com salários bons, entendeu? Mulheres que nunca se imaginavam num cargo de poder trabalhar 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, poder fazer um doutorado, poder fazer um mestrado com um salário digno, entendeu? Então acho que ela olhava para a mulher negra como se deve olhar, não como coisa, poxa, coitadinha, vamos, tipo, não, você pode o trabalho, cara, toca isso, toca aquilo, entendeu? Que eu confio em você. Acho que é isso que a Marielle representa, tanto a gente acreditar, quanto a gente uma fortalecer a outra, uma ajudar a outra para poder chegar lá. Que não é você passando a mão na cabeça que você vai conseguir algo. É você, tipo, botando gás, dando oportunidade de fato. As mulheres negras, no geral, a gente é muito sacrificada, muito passada para trás. Não tem jeito, assim. A realidade é que a branquitude tenta calar a gente de alguma maneira. E é sempre assim. Isso está acontecendo com a minha irmã, está acontecendo comigo agora. E a gente percebe, sente que tem que ralar sempre o dobro ou o triplo para conseguir chegar em algum lugar onde os brancos já estão. E a realidade é essa, as pessoas acham que não tem racismo, mas tem muito. A Marielle é a representatividade dessa base. A Marielle é a representatividade dessas mulheres, tanto mulheres LGBTs, quanto mulheres faveladas, mulheres brancas, classe média, né? Você sai com um bottom da Marielle na rua e as pessoas perguntam e falam e questionam e perguntam: e agora, como vai ser? Sabe, como é que vai fazer? O fato da Marielle ter chegado onde ela chegou com 46 mil votos e ter agora, depois de assassinada, inspirado tanta gente, tem um lado bom e tem um lado ruim, porque a gente perde uma voz, esse é o lado péssimo, né? Na Câmara não tem nenhuma mulher negra representando a gente mais. Mas também tem um lado bom de que a gente conseguiu e que teve agora aí, vai ter nas mãos aí esse legado enorme. E, cara, a Marielle representava as minorias mesmo, assim, tipo, representava muito, porque quando a Marielle foi eleita, eu me lembro das pessoas olhando pra ela e falando assim: cara, você me representa. Vai lá e faz por mim. Era a lixeira, era as pessoas que vendem ambulantes na Lapa. Todo mundo foi para aquela comemoração falar para ela. Então ela representa muito para as minorias, representava muito. E eu acho que vai continuar representando, só que de outra forma, né, agora, infelizmente. Quando a Mara é executada, as pessoas como eu, negras, faveladas, mulheres, mães sozinhas, não se sente ocupando a casa da mesma forma que se sentia antes, né? Então, assim, não se sente. As pessoas, era muito doido. Eu abri o gabinete às 9 da manhã, ou até antes um pouco. E as pessoas iam lá para isso, sabe? Eu lembro muito das mulheres que trabalham limpando a Câmara, feliz por ter uma representatividade negra, sabe? Por ter a Marielle dando aquela risada, aquela gargalhada lá dentro. Ela não só representa a luta de mulheres e minorias, como ela era a própria mulher de minoria, de favela, enfim, desses territórios. Ela é, para as minorias e para todas as mulheres, para as mulheres pretas, enfim, essa imagem de esperança e também de resistência, assim, de impulsionar a querer construir o que ela estava construindo e pelo que ela morreu lutando. Seu assassinato, ele nos apavora, mas nos deixa um recado. Além da dor, a certeza desse enorme e potente legado. A certeza de que não podemos ser uma Marielle, senão viramos alvo. Temos que ser muitas, cada uma em sua esfera. Porque nós somos mulheres pretas, ninguém aqui é Cinderela. Não perdemos sapatos. Perdemos nossos filhos, irmãos, primos. Perdemos a nossa própria vida numa rua da Estácio. São sempre as nossas vidas
não importa se na favela ou no asfalto. Eu perdi minha irmã, minha parceira, minha amiga, eu perdi tudo isso que vinha comigo até antes dela ser vereadora. Uma coisa que me incomoda muito são os rótulos que dão para Marielle hoje. Assim, ela não é só a vereadora negra bissexual, ela era uma pessoa que tinha uma família, que tinha uma filha de 19 anos, que tinha uma irmã, uma mãe, enfim. A sociedade, ela ganha força e voz gritando aqui na Cinelândia que Marielle vive, mas ao mesmo tempo ela anseia por novas sementes. Existe duas políticas, uma antes da Mari e uma depois da Mari. Não tem como ser igual, não tem como ser igual, porque ela nunca seria executada se ela fosse mais uma. Os meus netos vão ler sobre Marielle e sobre a forma de fazer política, sabe? O mundo inteiro hoje conhece Marielle e é escrito a vida dela em vários outros idiomas. Então, assim, as pessoas têm que fazer uma nova política após a execução da Mari. A gente perdeu muito, a gente perdeu uma grande política. Eu acho que me perdoem as eleitas, não vai nem tão cedo aparecer uma Marielle igual ou melhor do que ela, porque a bicha era muito boa no que fazia, assim, em tudo. A oratória dela, a escrita, tudo. Ela era muito boa como política. A gente perde qualidade, eu acho. A gente perde esperança também em alguns momentos. Mas é necessário acreditar que dias melhores virão. A sociedade perde alguém que estava lá sem se mascarar para estar naquele lugar. Ela chegava de turbante, chegava com vestidão colorido e falava pra gente do mesmo jeito. A gente perde algo que tinha dado certo, a gente lutou tanto, deu certo, estava crescendo de uma tal forma e nos foi arrancado de uma forma brutal para tirar essa nossa vontade. Então eu acho que é isso que foi tirado, entendeu? Uma coisa que a gente conquistou e arrancaram da gente pra poder, tipo, não, vocês não podem nada. Acho que é isso. Mas ela não queria isso. Eu tenho certeza que ela fosse qualquer outra pessoa que tivesse sido arrancada da gente da forma que foi, ela estaria no front, na luta, na frente, falando, não, é o que a gente quer, não é o que eles querem que a gente sinta. Cada um que entende ou olha um pouco a história da Marielle, estando mais perto intimamente ou não, perdeu uma Marielle diferente. A Marielle se transformou em muitas, né? Então, eu acho que uma mulher preta perdeu uma Marielle específica, eu perdi uma Marielle específica, então eu acho que cada um perde uma Marielle diferente, cada um projeta nessa imagem, o que é muito bonito particularmente, porque ela se transforma nesse símbolo de resistência, mas também de esperança que acaba a gente querendo impulsionar para construir uma sociedade melhor. Hoje eu falo porque ela não está aqui em carne e osso, em presença física, ela está em força e em luz, né? Ela é isso, ela era a nossa voz, ecoando, sabe? E que ecoa no mundo, porque a voz da Marielle continua ecoando no mundo. Aqui a gente não pode desistir, sabe? Que a gente tem que insistir, que a gente tem que acreditar, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se vencer. Porque não é fácil você nascer numa favela onde falta tudo, entendeu? E você ir lá e se jogar, e você fala assim, caramba, tá tudo dando errado, mas eu vou. Então é desse jeito que eu, Marielle, todas as faveladas nos sentimos, né? A pessoa que sai da maré, pobre, negra, e chega onde ela chegou, eu acho que, principalmente para as meninas jovens, negras, hoje de comunidade ou não de comunidade, para que elas acreditem nos sonhos dela. A Mari tem que ser inspiração, principalmente para as meninas negras hoje que estão dentro de comunidade, que acham que a vida delas é aquilo ali e acabou, que pode não ser. O não é um massacre muito maior do que qualquer outro lugar. Dentro da favela é impossível a palavra chegar onde ela chegou, onde eu cheguei. Então a gente representa essa esperança para muitas faveladas, para muitas mulheres, eu acho que para todas as mulheres de todas as classes hoje.
O que ela mais deixa como ensinamento é a questão de que nós temos voz, nós temos força. A Marielle deixou bem explícito isso. Se a gente for pensar de quantas pessoas negras são sempre faladas, são sempre ditas, né? Quem fala sobre nós muitas vezes não somos nós. E a Marielle traz isso, ela fala em primeira pessoa. E é esse lugar que nós, mulheres negras, temos que ocupar. A gente precisa falar em primeira pessoa, a gente precisa fazer produção acadêmica, a gente precisa estar ocupando esses lugares falando sobre a nossa existência, sobre nós. Não mais esperando que vão falar. O maior ensinamento que ela deixa, que a gente tem que fazer tudo junto, ouvindo pessoas com uma rede de apoio e que, para o que a gente quer, nada sozinho vai dar certo. O 14 de março projeta ela de uma forma que ninguém esperava, acho que nem nos sonhos mais ambiciosos que a gente pudesse ter, a gente ia imaginar que uma foto da Marielle fosse parar na prefeitura de Paris, por exemplo. A gente tem que entender, enquanto um dia de barbárie, enquanto um dia de extrema violência, a gente tem que lutar também para ressignificar essa data e entender que essa data foi um motivador para a gente olhar com mais esperança. Ela deixa uma crença na política, né? Ela deixa uma crença que a base precisa lutar para movimentar a política. Quando a gente ocupa aquela casa, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nas votações do PL da Marielle, e eles são votados positivamente, é por isso. É porque ela fez política para a base. E a base tem que continuar lutando. A gente tem que continuar lutando. Eu sei que estão momentos difíceis, que tem política de ódio, que a gente escuta que a melhor forma de fazer política é matando todo mundo, que tem um cara que pega uma arma e prova isso. Mas ela deixa isso. A gente não pode parar. A gente não pode parar. O legado tem que continuar, sabe? Não nos calarão. Quando Marielle diz, eu não vou ser interrompida porque eu sou uma mulher eleita. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão da Mulher dessa casa. Ela quer dizer, povo, continua, porque eu fui eleita por vocês e é para vocês que a gente está fazendo política. E sim, Marielle, nós não seremos interrompidas, seremos protagonistas. Os nossos corpos vão ocupar diferentes espaços. Por falar em corpo, Marielle, levaram o seu. Num assassinato brutal, um silenciamento material. Porque era só isso que esses covardes podiam tentar. Enfim, as águas de março fecharam o verão. Não sei dizer se há promessa de vida em meu coração. Mas a sua existência, Marielle, não foi em vão. Porque assim como Martin Luther King, Marielle, I still have a dream. Eu ainda tenho um sonho. E não serei interrompida. E ela não será interrompida! E ela não será interrompida! E a gente faz tudo que é justo, mana. E o grito passa a ser impulso, mana. E a gente sumindo da vida, mana. A gente vira roteirista, mana. A gente faz o povo ouvir.